Saudações, pessoal, bem-vindos de volta. Que bom estar aqui com vocês de novo para a gente conversar a respeito de investimentos no exterior. Hoje nós estamos no nosso terceiro episódio, dos investimentos do Monge, ações nos Estados Unidos, o jeito zen de investir no mercado americano. Eu sou o Alexandre, acho que agora vocês já estão me conhecendo bem, e nós vamos falar hoje a respeito da empresa ASML, e sobre a força do dólar na economia mundial e sobre os boatos e manchetes a respeito de desdolarização do comércio. Se o dólar vai ou não vai ser desafiado por alguma outra moeda. Disclaimer, você já sabe, mas não custa lembrar, aqui alguns itens importantes. Nós estamos falando a respeito de mim, da minha opinião, da minha forma de investir, da minha estratégia. E tudo que eu disser aqui é a minha opinião pessoal sobre os ativos que eu coloquei nessa carteira como exemplo. Não é uma recomendação de investimentos, o Monge Investidor não é uma casa de research, de tal forma que o que vocês vão ver aqui tem finalidade de educação e de entretenimento. Não é um serviço de consultoria. Para vocês fazerem isso, consultem um profissional do mercado certificado para isso. A gente tem membros do Monge Investidor que tem essas certificações e que vocês conseguem alcançar eles no nosso site, na aba de atendimentos particulares. No final, a gente tem um disclaimer completo, não deixem de ler, por favor. Vamos então ao que interessa. Começando, como sempre, pelo tabelão, Vamos dar uma olhadinha em alguns detalhes de como é que eu controlo, monitoro o meu portfólio. Hoje eu quero apresentar uma coisa diferente para vocês, que é o meu radar de investimentos, a quarta aba aqui da nossa super tabela, aonde eu coloco alguns critérios importantes que vocês podem anotar, inclusive, porque acho que pode ser um bom ponto de partida para começar a tentar definir o que é um ativo bom, em números, de uma forma que a filtragem fique mais fácil, seja um processo mais tranquilo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma coloração azul para chamar certas ações de dividend growth, e dividend growth significa para mim o quê? Um crescimento de pelo menos 10% ao ano no pagamento de dividendos, na quantidade de dólares por ação que aquela empresa vai me dar todos os anos. E me parece importante quando uma determinada empresa paga mais do que 10% de aumento a cada ano, mas 15, 16, 17, isso determina ela como sendo uma empresa de crescimento dos dividendos rápido, que é o que faz com que ela caia nessa categoria e ela ganha um destaque aqui na minha tabela, aparecendo sempre que o dividend growth anual está em mais de 15%. Nós temos como exemplo disso a A.O. Smith Corporation, a CDW Corporation, a CSL, a Domino's Pizza. Deixa eu ver se ela está aqui. Tá aqui, ó. Na nossa linha 15, a Domino's Pizza é uma empresa que a cada ano aumenta o seu pagamento de dividendos em 16, quase 17%. Então, esse é um fator interessante que faz com que a gente possa investir em empresas que hoje pagam um dividendo pequeno, mas que a gente percebe que ele está crescendo rapidamente. Normalmente, essas empresas têm um fluxo de caixa que também está crescendo muito rápido, por conta disso elas podem aumentar esse dividendo pequeno e ele vai ficando mais significativo ao longo do caminho. Aqui a gente tem umas outras empresas mais embaixo que chamam a atenção, como Home Depot, que paga 20,30% de dividend growth anual médio, Mais embaixo um pouquinho a Lowe's, a Mastercard e a MSCI também acima dos 20%. Na categoria verde, nós temos um outro tipo bem diferente de ação, que é uma ação de high yield, ou seja, o dividendo inicial que ela paga em relação ao preço é elevado. Elevado é quanto? Para o Brasil, eu penso em pelo menos 10% ao ano. Para Estados Unidos, onde a inflação é menor, a taxa de juros é menor e principalmente a tradição de pagamentos de dividendos não é tão alta, porque se faz muito buyback também, de maneira a aumentar o nosso crescimento anual a partir do momento em que encolhem o número de ações. Mas essas empresas aqui, em particular, pagam de cara um dividendo muito alto, que para mim o mínimo é de 5% para entrar nessa categoria, e eu destaco quando as ações atingem 10% ou mais. E aí nós temos, por exemplo, aqui a FSK pagando um dividendo hoje de 13,9%. Claro
que, pelo fato delas estarem pagando tanto, a gente tem que ter um critério muito bom, muito apertado, sem dar muita margem, no sentido de que essas empresas têm que ter uma saúde financeira excelente. Normalmente, o que acontece? Quem paga um dividendo muito alto, espreme o seu fluxo de caixa. Por algum motivo operacional, acham interessante fazer dessa forma, ou por alguma obrigação legal, como, por exemplo, os fundos imobiliários, os REITs, né, e as BDCs. Elas pagam altos dividendos porque elas são obrigadas a entregar, se não me engano, 95% do seu lucro líquido na forma de proventos para os acionistas. De tal maneira que, nesses casos, é natural que a gente encontre dividend yield mais alto. Como é o caso, por exemplo, de uma empresa nossa aqui, a OBDC. A OBDC tem um dividend yield de 11,66% e ela é uma empresa de altíssima qualidade. Aqui no Dividend Safety está marcado com 5 estrelinhas, por quê? Porque justamente o ganho de dinheiro dela não está ameaçado, o lucro dela não está ameaçado, o caixa, por conta de pagar dividendos tão altos. Na verdade, ela é obrigada por lei a fazer isso, pelo fato de ser uma BDC. E como tem empréstimos bem feitos para clientes que vão pagar de volta, a gente pode confiar que esse dividendo deve continuar aí. Né? A terceira categoria é a categoria dourada, que aqui está no amarelinho porque eu não consegui exatamente a cor que eu queria, mas são os Golden Eggs, né? São as galinhas dos ovos de ouro. O que essas empresas têm? Elas conseguiram reunir o high yield, ou seja, mais do que 5% de dividendo, de dividend yield, e este dividendo pago cresce 10% ao ano ou mais, ou seja, a gente consegue reunir o melhor das duas categorias num mesmo papel. Nesse caso, a gente vai ter características mais particulares das ações e isso vai fazer com que elas sejam mais raras. Vocês podem ver que dentro do meu radar, na categoria azul, a gente tem um monte de empresa, né? Inclusive aqui a gente vai discutir hoje, a SML, que cresce o seu dividendo a uma média aí na casa dos 11,5%. Então ela está dentro dessa categoria. O high yield não é tão fácil de achar, já é bem menos empresas, e no caso das Golden Eggs é ainda uma busca mais difícil. Mas eu gosto demais dessas empresas aqui e eu sempre vou procurar dar prioridade nas compras àquelas empresas que reúnem essas duas características, a não ser que alguma delas tenha um outro tipo de fator qualquer que chame muito a minha atenção. Aqui eu gostaria de ressaltar a OMF, que a gente tem na carteira, e a Dona VIT, que é o meu único fundo imobiliário, é o meu único REIT, que tem uma série de propriedades importantes nas avenidas mais destacadas de Las Vegas e que tem um dividend yield na casa dos 5%. O growth anual caiu um pouquinho, está em 9,40%, mas ainda assim é um dado muito aproximado daquilo que eu estou buscando como objetivo. E aqui no final, a quarta categoria, ela é de growth stocks, ou seja, empresas que o próprio negócio está crescendo muito rápido, o preço das ações vai acompanhar esse fluxo de caixa que cresce também muito rápido, de tal maneira que elas são líderes nos seus mercados, elas são empresas de alto crescimento, mas elas não pagam dividendos ainda, ou pagam dividendo muito baixinho, e isso não evoluiu ainda para algo mais significativo. No entanto, eu entendo que essas empresas são excelentes apostas, não gosto muito desse termo, mas são excelentes investimentos de longo prazo, justamente por quê? Porque elas estão crescendo muito rápido, elas estão ganhando mercado e depois que elas amadurecerem e se solidificarem nesse lugar de segurança e de liderança, elas vão poder então começar a distribuir mais proventos para os seus acionistas, na forma de dividendos ou na forma de buybacks, como elas fazem hoje. Algumas empresas lá fora, elas optam por fazer só o buyback. O dividendo ele não é uma obrigação legal, né? Então, a gente vai ver muita empresa boa, tradicional, que opta por não pagar dividendo, como é o caso da Berkshire Hathaway, que o Warren Buffett dizia que, posteriormente, depois que ele já tivesse saído do comando da empresa, talvez uma década ou duas à frente, ele imaginava a Berkshire pagando dividendos. Mas hoje, ela não paga. E pelos últimos 30 anos, aí, desde que ele assumiu a empresa, ela nunca pagou. Aí fica uma pergunta. Qual dessas categorias eu prefiro? Ou qual dessas categorias seria a melhor para a gente colocar na carteira? Bom,
Eu diria que eu preciso das 4. Por quê? Porque quando a gente monta uma carteira de investimentos, isso tem muito a ver com a história da filosofia do jeito Zen de investir. Quando a gente monta uma carteira de investimentos, a gente quer atender determinadas necessidades. Só que essas necessidades, elas não são necessariamente financeiras. Muitas vezes elas são psicológicas. Eu não estou procurando só o ganho de patrimônio, estou procurando a sensação que o ganho de patrimônio me traz. Dessa forma, eu vejo claramente que essas 4 categorias atendem a 4 emoções diferentes minhas, 4 desejos diferentes meus. Na categoria roxa, eu estou pegando empresas que vão ser donas do mundo no futuro, que estão investindo em algum setor fantástico, estão dominando esse setor de forma a desenvolver características monopolistas e lá na frente eu entendo que elas até vão participar da minha renda passiva, mas hoje é aquela história assim, de ver uma marca sensacional, que faz produtos incríveis, que tem uma gestão fantástica, e eu quero ser sócio deles, eu quero ser parceiro deles nesse negócio. Então, essas são as empresas da categoria roxa. E na categoria amarela, ou dourada, a gente tem aquela combinação interessante de um dividend yield relativamente alto e de um crescimento desse dividendo também relativamente alto. Na verde eu tenho um dos extremos, né? Eu tenho um dividend yield muito alto. Para que ele serve? Ele serve para me dar uma primeira marcha mais forte, uma arrancada do meu investimento mais forte, um retorno mais rápido. Porque quando a gente começa a investir, a gente quer ver dar certo. E como é que para o investidor de renda passiva, ele vê que as coisas estão andando na direção certa? Ele recebe proventos altos e crescentes. Para me ajudar nessa parte dos dividendos altos, enquanto a carteira ainda não se desenvolveu e o dividendo ainda não cresceu, esses caras que são o coelho da maratona, que dão a largada mais rápido, eles é que vão me satisfazer, vão satisfazer o meu desejo de ver o dividendo caindo, podendo ser reaplicado num outro negócio amanhã ou depois. Então, botando a máquina para funcionar. Eu gosto desse tipo de empresa, elas nunca vão ser a maioria na minha carteira, porque a gente precisa que o dividendo cresça ano a ano e essas normalmente têm uma certa dificuldade de aumentar o pagamento a cada ano, porque elas já operam bem perto do seu limite. E o contrário acontece nas azuis, né? Na dividend growth, normalmente o yield é pequenininho, mas o crescimento é muito rápido. Então, para que ela serve? Ela serve para me atender aquele desejo de ver a cada ano o dividendo aumentando mais um pouquinho, de tal forma que eu sei que não vai me faltar grana no futuro. Se eu conseguir botar um orçamento usando essa renda passiva para pagar as minhas contas e bancar o meu custo de vida, eu sei que no ano seguinte isso não vai ser um problema. Por quê? Porque a inflação pode ser X, mas o meu dividendo vai crescer 2x. E ao fazer isso, eu me coloco numa situação de segurança. Então, cada uma dessas categorias ela está atendendo, obviamente, a uma questão financeira, mas também a uma questão de sentimento. De eu ficar feliz de ver o dividendo caindo, de eu ficar seguro que o dividendo está crescendo, de eu ter empresas que pagam, inclusive, bons dividendos e dividendos crescentes, e aquelas que não pagam, mas que vão fazer, por exemplo, com que o meu patrimônio também cresça. Porque a gente pode ver aqui embaixo, nas roxinhas, o quanto esta lista aqui abrange empresas de alta valorização, né, que subiram muito nos últimos anos, que gostam demais de um bull market. E ganhar dinheiro, né, ver o seu patrimônio crescer, também é legal. Então, eu escolhi essas 4 categorias como sendo os 4 grupos de ações que eu quero ter na minha carteira. Evidentemente que distribuindo isso, dependendo das empresas de melhor qualidade, do meu objetivo num determinado momento, de alguma característica macroeconômica que me empurra um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas de forma geral, a ideia é ter uma divisão próxima de 25% entre esses grupos, né, essas características. Beleza? Voltando lá para a nossa apresentação, então, a gente hoje escolheu conversar a respeito de ASML Holding. É uma empresa de base na Holanda e que fabrica máquinas que fazem uma parte muito especial da produção de microchips para computadores. A primeira coisa que chama muita atenção na
ASML, a gente vai ver isso em mais detalhes quando chegar nos sites, mas eu quero já ir conversando com vocês a respeito dessas características. Ela é uma empresa de fato monopolista. Quando a gente fala em empresas monopolistas, a gente costuma dizer que é uma tendência a formar um monopólio ou está num mercado muito concentrado, de maneira que ela divide ali o grosso do market share com mais uma ou duas companhias. No caso da ASML, nós estamos falando de monopólio mesmo. Tem um pedaço da produção dos microchips que somente a ASML consegue fazer, que é a litografia em extremo ultravioleta, né? Extreme Ultraviolet. E o que ela faz, ninguém consegue copiar, ninguém consegue concorrer e nenhum operador de microchips ou fabricante de microchips consegue contornar isso que ela faz e buscar um outro tipo de ferramenta. Então, a ASML está numa condição muito interessante, muito favorável em termos de price action, né? Em termos de poder ela dizer o que vai cobrar pelos seus produtos. Desculpa, eu falei price action, pricing power, tá? Price action é uma outra coisa. Ela consegue cobrar o que ela quiser e as companhias têm que pagar porque não tem outro jeito. Não existe microchip sem a ASML. E se uma outra companhia resolver hoje criar uma concorrência à ASML, ela vai ter que batalhar muito, porque tanto o desenvolvimento tecnológico dessa empresa é muito robusto, é absurdo, quanto o fator humano, o recurso humano que eles têm, os engenheiros que eles têm, o know-how que cada pessoa que trabalha lá dentro tem, é muito difícil de arrancar. Então, há quem diga que pelo menos 20 anos seria o tempo de uma concorrente ir buscar o lugar aonde a ASML está hoje. E esse tipo de prazo é longo o suficiente para a gente entender que está investindo numa baita empresa. Cada um dos equipamentos que a ASML produz é do tamanho de um ônibus, muitas vezes, ou maior. E eles chegam a custar mais de 500 milhões de reais. Desculpa, 500 milhões de dólares, sendo os equipamentos de ponta. Existem outras versões menores, mais baratas e tal, mas o que hoje eles estão produzindo na primeira linha custa mais de 500 milhões de dólares. É óbvio que isso não é o tipo de produto que vai se vender toda semana, né? São vendas ocasionais. E estas vendas ocasionais vão causar uma oscilação no fluxo de caixa, na margem de lucro, em tudo que acontece dentro dos números financeiros da empresa. De tal forma que a gente não vai ver uma constância no fluxo de caixa, não vai ver uma constância nas margens, mas tem que levar isso em consideração. A venda de um produto tão caro, ela não acontece toda hora, né? Então, por exemplo, a gente vai ver que em 2024 houve uma aceleração muito grande das compras da China para a ASML. Por quê? Porque eles estavam temendo, a partir de 2025, as tarifas, né? Então houve um adiantamento de pedidos, houve um investimento muito grande por parte das fabricantes de chips chinesas, de tal maneira que eles conseguiram um estoque de máquinas necessários para fazer a produção. O que vai acontecer em 2025? Em 2025 caem os números da ASML. Ela vai lucrar menos, ela vai ter menos caixa, ela vai ter menos vendas, porque justamente o pessoal correu e se antecipou e fez os pedidos mais cedo, recebeu as máquinas mais cedo. Isso tende a variar, então, ao longo de uma década, por exemplo, ter 3, 4 anos muito bons e ter 4, 5, 6 anos em que se vende muito pouco. É normal, faz parte do jogo. Em compensação, uma parte da receita da companhia vem de serviços de software para aquela máquina e serviços de manutenção naquela máquina, de tal maneira que a gente tem um pedacinho da renda da ASML que não é essa venda de vez em quando e num valor muito alto, é um valor bem mais baixo, só que repetitivo, todos os meses, todos os anos, ele vai crescendo. E também aí a gente conta com a questão monopolista, por quê? Porque ninguém sabe mexer nas máquinas da ASML como ela própria, de tal forma que o serviço de manutenção e os softwares de atualização da máquina vão ser coisas que só ela tem para oferecer e ninguém vai conseguir concorrer. Como eu havia comentado, essa é uma empresa holandesa, ela não é norte-americana, mas ela faz parte da minha carteira de ativos nos Estados Unidos pelo fato de estar na Bolsa de Nova York, a NYSE. Então, nós temos na Bolsa de Nova York uma porta aberta para todos os mercados do mundo. Por isso é tão legal de investir lá,
Porque eu posso comprar empresa do Japão, eu posso comprar empresa do Cazaquistão, do Vietnã, da África e, nesse caso aqui, uma empresa da Europa. Uma das poucas empresas europeias que eu entendo que vale a pena a gente olhar, porque ela tem características que não estão dentro do quadro típico europeu de queda de demanda, de estagnação tecnológica, de excesso de regulamentos, de tal forma que a empresa fica toda engessada e não consegue inovar, não consegue ganhar mercados. Isso está acontecendo em muitas indústrias por lá, mas não é o caso da ASML. E a ASML, neste ano de 2025, ela se encontra descontada. Ela está muito, no meu entender, muito barata. Por quê? Porque o mercado está vendo essa questão das tarifas de importação, a resposta que a China deu a esse movimento, e mesmo antes, quando as primeiras medidas foram sendo tomadas contra a China do ponto de vista comercial, isso no final do primeiro mandato do Trump e depois no mandato do Biden, já começou a se desconfiar que a China, economicamente, comercialmente, iria se atrapalhar, iria sentir o golpe. E como a China e Taiwan juntos são mercados muito importantes para a ASML, e a gente sabe que daqui a pouco pode ser que a China invada Taiwan, esses dois grandes mercados seriam completamente destruídos, não seria possível vender mais nada para um porque está levando bomba na cabeça, e para outro porque sofreria sanções terríveis, de tal forma que paralisaria todas essas vendas. E aí, de repente, 30%, 40% daquilo que a ASML tem programado vender, talvez ela não possa entregar por conta de sanções internacionais se uma guerra dessas acontece. Então, nós vivemos hoje um ambiente tenso, um ambiente de incertezas. E o mercado não gosta de incertezas. Mas quem é investidor, quem é comprador de boas empresas, de alta qualidade, que estão passando por algum tipo de desconto no preço, não pelo seu próprio desempenho, não porque o produto delas ficou ruim, o CEO mudou, os fundamentos estão se deteriorando, não, nada disso, está tudo no seu devido lugar. Mas o cenário ficou complicado e por conta disso as pessoas ficam com medo, o medo faz com que elas vendam, a venda baixa o preço, para quem já comprou é triste ver o preço cair, mas é importantíssimo que a gente foque na questão de que se o preço está caindo, a gente pode comprar mais. E se o preço está caindo, o risco da companhia, enquanto investimento, ele está diminuindo. Quanto mais ele cai, maior é a chance da gente ter um rebound, da gente ter uma virada, desde que os fundamentos estejam no seu devido lugar. Nós não estamos falando de mico, não estamos falando de empresa quebrada, não estamos falando de empresa ruim. Essas vão cair 90% no ano, só para cair mais 90% no ano seguinte. A ASML é um caso muito particular de uma empresa muito boa, com excelentes características, excelentes fundamentos, uma verdadeira monopolista daquele pedacinho do processo de construção dos chips e que está sendo descontada por uma sensação do mercado e não por qualquer tipo de depreciação no seu negócio ou nos seus produtos. Vamos lá consultar os websites para a gente ver o que tem de tão interessante a respeito dessa empresa e por que eu coloquei lá na carteira. Começando aqui com a parte de análise técnica da ASML. E aqui eu quero aproveitar para aprofundar um pouquinho mais a respeito de como é que eu faço esse estudo, né? Como é que eu monto os meus gráficos, que são essas coluninhas azuis, as verdes e tal. Então vamos passo a passo, tá? Primeira coisa que eu olho numa empresa em termos de fundamentos é fluxo de caixa, o dividendo que ela paga e o quanto esses dois estão subindo, como é que eles se comportam. Então vamos isolar essa parte aqui, vou até apagar os estudos e deixar isso aqui aumentado para que todos possam ver. Então este gráfico, ele tem o fluxo de caixa por ação em azul e o dividendo pago em verde. O que eu procuro ver neste indicador, né, econômico? Eu quero ver que a empresa, em primeiro lugar, tenha um crescimento no seu fluxo de caixa, certo? Nos anos mais recentes, eu quero ver valores maiores do que antigamente. Eu também não gosto muito de ver esse fluxo de caixa ficar negativo em ano algum, porque isso normalmente me indica um erro de planejamento. Né? Se a empresa gastou muito dinheiro, queimou o caixa para fazer as coisas de uma tal forma que ela ficou no negativo, isso não é legal, né?
Eu prefiro empresas que têm essa escadinha mais regular. Mas claro que a gente tem que lembrar que aqui no caso da SML, a gente vai ter saltos em anos excepcionalmente bons porque tiveram vendas muito brutais. E normalmente depois de um ano desses, de grande salto, o que vai vir? Vai vir uma queda, vai vir uma oscilação para baixo. Né? Se eu vendi muito equipamento e esses equipamentos são caríssimos e vão durar alguns anos, até que outras tecnologias melhores façam com que essa substituição seja obrigatória, no ano seguinte a tendência vai ser vender menos. Né? Mas a SML, ao longo de décadas, né, olhando aqui desde 2006 para frente, a gente vê que está indo bem no quesito fluxo de caixa. E o dividendo? Bom, o dividendo, obviamente, eu também quero ver crescer ao longo dos anos. Mas não basta ele crescer. Eu preciso que ele cresça substancialmente, mas menos do que o fluxo de caixa. Eu preciso que esta distância aqui entre as duas setas vá aumentando ao longo dos anos, de tal maneira que o dividendo vai ficando mais seguro à medida em que o tempo passa. Porque se eu tenho um fluxo de caixa crescendo muito rápido e um dividendo crescendo rápido atrás, essa abertura de diferença ela é uma margem de segurança. Se a gente passar por um ano ruim, o dividendo não vai ser cortado. Se a gente passar por um imprevisto, uma crise, uma qualquer coisa, não necessariamente o dividendo vai ser cortado. E isso, para quem está investindo pensando em renda passiva, é muito importante. Aí a gente vai para os números, né? Quanto está crescendo cada coisa. Então eu posso pegar, por exemplo, aqui 2015, né? Até 2025, o dividendo cresceu alguma coisa em torno dos 710%. Esse número, em 10 anos, está muito bom para mim. E, claro, a gente vai olhar a mesma coisa na questão do fluxo de caixa e a gente vai ver uma diferença gritante. O fluxo de caixa nos mesmos 10 anos aumentou mais de 1.100%. Então a gente está vendo a margem de segurança do acionista de renda passiva crescer ao longo dos anos. Também gosto muito, no caso da SML isso está confirmado, de não ter cortes de dividendos. A gente teve uma reduçãozinha, deixa eu dar uma ampliada aqui, a gente teve uma reduçãozinha aqui e aqui. Ó. Foram 2 anos em que houve uma certa redução nos dividendos. Mas repara que ela foi muito pequena. Pagava-se 0,7, praticamente, né? 0,6727 em 2012, caiu para 0,5868 em 2013. Então houve essa oscilação aqui, mas ela já está bem longe no passado, ela foi pequena, então eu considero que nós estamos falando de um dividendo confiável. Por conta do dividendo e do fluxo de caixa serem tão bons, o meu índice emoji de qualidade botou aqui a nota máxima, né? O sorrisinho com o cifrão aqui significa que eu estou muito feliz com o desempenho do papel nesses 2 quesitos. Passando para o gráfico de baixo, esse daqui é o Dividend Yield. Como eu comentei com vocês, né? Eu compro empresas de alto Dividend Yield, mas eu também compro empresas de baixo yield ou mesmo até aquelas que ainda não pagam dividendo nenhum. Como eu gosto de receber, a carinha não está muito faceira aqui, porque nós estamos falando de um yield abaixo de 1%, que eu considero realmente pouco. Tá? Gosto de ver isso aqui aumentar, mas depois da minha compra, o mais importante não é o dividend yield, e sim o crescimento do próprio pagamento. Então, nesse caso aqui, a SML ela se enquadraria numa dividend growth, né? Já que ela está crescendo bem rápido o payout. O gráfico seguinte, ele fala a respeito da quantidade de ações que existem em circulação. Quando a quantidade de ações recebe um aumento assim brutal, como aconteceu aqui em 2012 e depois novamente em 2013, nós estamos provavelmente falando a respeito de uma aquisição, né? Veio uma outra empresa para dentro da SML e a partir daí as ações daquela empresa passam a se chamar também a SML e então a quantidade aumenta. Isso é uma coisa normal. Eu não gosto de empresas que crescem à base de compras, que fazem aquisições e fusões para crescer e ganhar mercado. Eu gosto das empresas que crescem organicamente, que conseguem abrir novas fábricas, novas sedes, vender em outros países e assim ir crescendo devagarinho, né? Pelas suas próprias pernas, digamos assim, e não por
adquirir outros negócios, porque nem sempre a sinergia dessas duas empresas vai dar certo. A gente já viu vários casos de empresas que se juntaram e em seguida faliram. Então, eu tenho um pezinho atrás com esse tipo de movimento. Mas, novamente, como eu falo, né, foi uma vez só ou duas aqui, e há muito tempo atrás. O que aconteceu de 2014 para frente? Desculpem que hoje a garganta está mais seca que o normal. Então eu tenho que parar para beber água de vez em quando. De 2014 para frente, o que nós vemos aqui é uma descida quase que contínua na quantidade de ações em circulação. O que está acontecendo? A empresa está fazendo buybacks. A cada ano ela está comprando ações dela própria e com isso diminuindo a quantidade de papéis em circulação. Isso é muito positivo. Por quê? Significa uma confiança da empresa no seu próprio negócio. Significa que quando a ação cai, ela compra, e aí a gente tem uma possibilidade de cair menos justamente porque a própria companhia está fazendo uma força de sustentação no preço do papel. Significa que o preço sobre lucro, o earnings per share, a quantidade de lucro por ação, vai poder aumentar mais fácil, a partir do momento que tem menos ações no mercado, e o dividend payout per share também vai acontecer dele subir. Eu, com as minhas ações, vou receber mais dinheiro por conta de ter menos ações em circulação. Então, eu gosto muito de ver essa linhazinha esse ano descendo. Se ela sempre sobe, eu tenho que entender qual é a causa, né? Se é um BDC, se é um REIT, isso é normal, isso é comum, porque o que a empresa faz para viver é emitir novos papéis para pegar dinheiro e fazer a compra de novos negócios ou fazer novos empréstimos para outras companhias, no caso do BDC. Mas não é o caso da ASML. A ASML é uma empresa comum nesse sentido e eu preciso então que o número de ações esteja diminuindo ao longo do tempo, que é o que, por bem, acontece nesse caso aqui. E a última linha do lado esquerdo do meu gráfico, ela diz respeito à margem líquida em porcentagem. O que eu gosto de ver? Eu gosto de ver ela subindo, eu gosto de ver ela com 2 dígitos e eu gosto de ver ela sem grandes sobressaltos, né? Sem grandes percalços ao longo do caminho. A gente nota que de 2007 para 2008, 2009, 2010, a ASML passou por maus bocados, né? Ela teve com margem negativa e bem negativa, né? Menos 10% praticamente aqui em 2010, mas isso recuperou rápido, ela conseguiu achar o seu chão, conseguiu se estabilizar e de lá para cá, de 2015 para cá, devagarinho, o lucro da empresa vem crescendo. Nesses últimos anos, a coisa está um pouco mais instável, mas nós ainda estamos aqui num nível de 26, 27% de margem de lucro líquida, que é um número muito bom, muito tranquilo e que deixa a empresa numa condição muito confortável financeiramente. Certo? Então, isso aqui é o meu lado esquerdo da tela. O meu lado direito é o gráfico do preço, onde a gente faz o trabalho de análise técnica propriamente dito, né? Então, o que eu vou olhar nesse lado de cá e como é que eu vou fazer os meus desenhos? Bom, a primeira coisa que eu quero ver numa empresa que tem anos e anos de negociação em bolsa é que o preço do papel vai subindo ao longo do tempo, né? Eu não estou entrando agora a 600, 700 dólares para ver ela custar 300 amanhã, né? Se eu souber que ela vai custar 300 amanhã, eu não vou comprar agora, eu vou esperar. Mas eu gosto de tendências de alta de longo prazo, porque isso significa que pelo menos o preço do papel vai corrigindo conforme a inflação e conforme a melhoria do próprio negócio, né? Que é o caso de ASML aqui. E para eu entender uma tendência de alta, o que eu faço? Eu ligo os fundos de preço do papel ao longo do tempo. Então, aqui eu consegui identificar, por exemplo, que este fundo, e este fundo, e este fundo, e este fundo estão formando uma linha de tendência. O que significa uma linha de tendência de alta? Significa que, quando o preço cai e forma um fundo, os arrependidos por não terem comprado antes estão chegando e estão comprando papel. Então, o valor nunca vai voltar para os 19 dólares, porque quando houve uma boa queda de 114, 115 para 80 e poucos, os compradores disseram, opa, eu não comprei lá atrás, mas essa oportunidade eu não posso perder. E aí eles jogam o preço para cima de novo, forma-se o fundo.
Logo na sequência, acontece a mesma coisa. O preço caiu de 220 para 150 dólares. O que o pessoal dos 70, 80 dólares que não comprou está pensando agora? Puxa vida, tá 220 dólares. Se esse troço cair um pouco, eu pego. E aí, quando eles vêm cair para 150, eles entram. E novamente a gente tem a força propulsora para o preço continuar subindo. E isso vem acontecendo de uma forma tão regular que os fundos estão conectados através dessa linha de tendência de alta, que passa a ser uma referência e quase que uma profecia que se autorregula. Por quê? Porque não sou só eu que estou desenhando essa linha. O mercado inteiro está vendo isso. O mercado inteiro está estimando quando é que vai ser o próximo toque, em que preço ele vai acontecer e imaginando que vai se repetir o processo de entrada de arrependidos, ou seja, compradores novos, né? E aí, quando ela se aproxima da linha, ela já começa a subir de novo. Porque as pessoas começam a entender que o risco está baixo e que as possibilidades de alta no médio prazo são boas. E isso é ótimo para nós. A gente quer que o preço recue até a linha de tendência de alta para fazer a compra, que foi o que eu fiz aqui, né? Quando o preço deu uma recuada boa para perto dessa linha de tendência de alta e deu um sinal de vida de que ia começar a se recuperar, eu entrei comprado. O que eu fiz aqui foi uma entrada técnica, porque nós temos esse candle gigantesco de baixo aqui, né? Que para mim é uma exaustão, tipo assim, todos os vendedores foram de avalanche para cima do papel, se desfizeram e de repente os vendedores acabaram, porque todo mundo que queria vender já tinha vendido. E aí surge esse candle aqui, que não é um candle de uma alta forte, pelo contrário, a gente vê que ele tem entre máxima e mínima um deslocamento grande, mas entre abertura e fechamento do mesmo um deslocamento pequenininho. Então isso significa que o preço dançou aqui ao longo do mês e não ficou muito longe do que ele estava no início. Ele foi e voltou. Então esse é um mercado em dúvida. Aqui eu ainda não teria comprado. Mas no mês seguinte houve a superação da máxima desse candle aqui. E foi aí que eu entrei, entendendo que eu tinha chance de pegar essa virada com um suporte de preço em fundo feito antigamente, por aqui, né? Em este fundinho aqui, que também estava trabalhando para mim, né? E principalmente na proximidade da linha de tendência de alta. As coisas não andaram exatamente como eu gostaria desde lá. Essa compra aqui foi feita em dezembro de 24 e a gente pegou um preço médio aí de 718 dólares por ação. E hoje a SML está trabalhando na faixa dos 690, 700 dólares, um prejuízozinho pequeno. Vou me desfazer do papel por causa disso? De jeito nenhum. O que eu procuro na análise técnica é um bom ponto de compra e eu só vou colocar essa empresa em revisão se esta grande tendência que vem desde 2008 for perdida. Então, se a linha branca for rompida para baixo e eu começar a ter uma escadinha descendente por aqui, necessariamente eu tenho que entender o que está acontecendo com a companhia. Então eu tenho que fazer um estudo mais profundo, eu tenho que ver quem foi que vendeu, que tipo de player é esse que está forçando o preço para baixo. Preciso fazer uma análise bem detalhada, bem delicada, porque ela passa a ser uma candidata a sair da minha carteira no momento em que ela entra numa tendência de longuíssimo prazo, numa tendência secular de baixa, né? Um outro dado de referência que eu uso, que aparece aqui como SMA, SMA significa Simple Moving Average, ou seja, uma média aritmética simples, que pega o preço de fechamento das ações a cada período e vai somando e fazendo essa média. Eu configurei essa SMA para 200 dias. Apesar desse gráfico ser um gráfico mensal, cada candle aqui representa um mês, como agosto de 2010, setembro, outubro, novembro, mas a média de 200 dias, ela é uma das ferramentas mais usadas pelos traders de curto prazo. Então, alguns movimentos aqui de suporte em cima dessa média podem ser feitos por swing traders, por caras que trabalham com gráfico diário. E para quem essa média de 200 dias é muito, muito importante. Então, ela é, ainda no longo prazo, um certo ponto de atenção e um certo ponto de suporte, como a gente vê aqui nessa alta, né? Que ao longo dessa alta a gente tem sempre uma espécie de um apoio da média móvel de 200 dias.
E no momento em que ela é perdida, a gente pode esperar por um recuo maior, por uma descida maior no preço, do que simplesmente uma movimentaçãozinha de curto prazo. Depois que nós perdemos a média de 200 dias em 2022, nós passamos muitos meses caindo, né? E caímos em grande quantidade. Vamos olhar aqui de pertinho data e preço, e nós vamos ver que desde esse rompimento aqui até aqui embaixo, se passaram 9 meses e um recuo total de 54%. Quer dizer, uma queda importante, é uma coisa que a gente não pode desconsiderar. Aqui eu entendi que essa queda já estava feita, né? Que a gente não precisava se preocupar muito mais porque o preço bateria na média na linha de tendência de alta e voltaria a subir, que é o que eu acho que ele ainda vai fazer. Tá? Eu entendo que aqui no médio prazo a gente vai ter uma zona de estagnação de preço, de confusão, de indecisão entre compradores e vendedores, mas que depois, ao longo dos anos, de repente aqui para abril, maio, junho de 26, a gente vai ver a empresa voltar a subir, desafiar o seu topo histórico, que está aqui nesse mês, né, de julho de 24, aonde a empresa bateu em $1.110 por ação. Então, tem muito caminho pela frente ainda, eu acho que essa curva vai virar para cima e a gente vai poder comemorar. Um dos indicadores que me diz que isso está acontecendo é esse carinha aqui de baixo aqui, ó, o estocástico lento. Tá? Eu gosto muito do estocástico lento porque ele me dá uma indicação clara na virada entre a linha amarela e a branca de tendências de médio prazo. Então, e muitas vezes antecipado. Né? A gente pode ver aqui, por exemplo, ó, que a ação ainda estava subindo em 21, entre julho e agosto, mas a linha amarela já estava querendo passar para baixo da branca e iniciar um procedimento de descida que a gente foi ver mesmo em janeiro de 22, bem depois. Então essa antecipação aqui, ela é muito interessante para que a gente possa, se está num ganho muito grande, por exemplo, colocar um stop num preço de segurança, para não perder todo o dinheiro que ganhou, ou se a gente está pensando em comprar, em dar uma segurada, dar uma esperadinha, porque esse recuo vai vir e um ponto de compra mais interessante, mais adequado, vai aparecer. Então este é o estocástico lento. E de forma parecida, trabalha o IFR, que aqui aparece como RSI porque está com a sigla em inglês, né, de Relative Strength Index, ou Índice de Força Relativa, IFR. O IFR ele pode ser lido de uma forma bem crua, como acima de 70 pontos, indicando uma sobrecompra, ou seja, o pessoal se entusiasmou demais, ficou eufórico, e levou o preço do papel para muito além daquilo que a empresa vale de fato. E isso é um convite a um recuo de preço. E o contrário também, se a gente cair abaixo dos 30 pontos, isso significaria uma sobrevenda, um pânico do mercado. Um movimento em que a manada vendedora foi tão forte que jogou o preço do papel para menos do que ele vale de fato. Então, tá fácil de analisar assim como um bom ponto de venda ou um bom ponto de compra. Só que as coisas não são exatamente tão lineares e tão óbvias assim, né? Para uma empresa que tem uma tendência de alta de longo prazo, é normal a gente nunca chegar nos 30. Por quê? Porque ela é uma empresa forte. Porque quando ela começa a cair, como ela tem grande qualidade, os compradores chegam logo. Então a gente não vai ver, a não ser no caso de alguma coisa muito enlouquecedora, a SML no gráfico mensal trabalhar abaixo de 30. A gente pode, inclusive, fazer uma consideração aqui de ajustar esse nível dos 30 para um valor maior, aonde pontos interessantes de compra apareceram. Que no caso aqui é perto dos 40 pontos e não dos 30. Repara, caímos dos 40 pontos aqui, o preço fez um fundo e depois subiu bastante. Trabalhamos aqui numa região bem sobrevendida, né, onde a empresa não parou de cair, mas depois o que ela fez? Disparou lá para cima. Tombou de novo, voltou aqui até para pertinho dos 30, voltou para 32,93 pontos. O que ela fez depois? Tudo isso aqui. Então ela subiu monstruosamente depois de furar essa linha dos 40 pontos aqui. Onde nós estamos hoje? Vamos até colocar ela isolada aqui. Ó. Nós estamos em 46,97 pontos. Nós já estivemos num lugar melhor para compras, que foi aonde eu comecei a olhar o papel com mais vontade, né? E no momento em que o IFR virou para cima, eu comprei.
né? Então o IFR e o estocástico lento, para mim, são indicadores interessantes, importantes e que eu sigo. Já usei muitos outros, descartei todos e fiquei só com esses dois para serem os meus principais. Aonde eu faço essa análise de ajuste, né, de onde é que estão os fundos em força relativa para uma determinada ação, e também eu gosto de procurar por divergências. O que são divergências? Divergências são quando o preço vai numa direção e o IFR vai em outro. Vamos ver se eu consigo pegar um aqui, ó. Aqui nós fizemos um fundinho na casa dos 82 dólares, ó, nesses 2 meses, tá? E o IFR estava em 45,66 pontos, certo? Vocês podem ver essa informação aqui no roxo. Então, estava aqui 47, 45, beleza. Na sequência, ele fez um preço mais baixo ainda, ele foi a 77,17 centavos. E, em compensação, o IFR estava mais alto do que antes, em 48,95. Aqui ele estava em 45,66. Então, aconteceu uma diferença entre o comportamento do preço e o comportamento do IFR. O que isso significa? O ativo está mais forte do que o preço diz. E aí a formação de um fundo, de uma virada de tendência, tornam-se mais prováveis. O mesmo vale para os topos. Tá? Um pouquinho antes aqui, a gente pode ver em dezembro de 14 que nós tivemos uma máxima de 109,93 dólares. E um pouco depois, a gente teve uma máxima de 114 dólares em maio de 2015. Mas o que aconteceu com o IFR nesse período? Né? Entre esse topinho aqui e esse topinho aqui, o IFR começou a descer. E ele não atingiu no novo topo valores maiores do que no topo anterior. Isso é uma divergência de baixa, é uma indicação de desgaste do papel, de que a força relativa dele está menor do que o preço nos diz. De tal maneira que a gente deve ser cauteloso, deve ser cuidadoso, não deve operar na ponta compradora nessas horas. Então, esses dois, o oscilador, o estocástico lento, e o medidor de força relativa, IFR ou RSI, são os meus principais elementos de estudo, de análise. Eu vim um pouco mais fundo hoje nessa parte, a pedido de um aluno nosso, o Eric, que eu espero que esteja nos assistindo. Abraço, Eric. E se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, eu sei que é um tema mais salgadinho, mais complicado para quem nunca viu um gráfico de barras como esse, nós vamos explorar mais detalhes da análise técnica ao longo do tempo, e nós temos na gaveta ainda, tá, para ser desengavetado e produzido, um curso exclusivamente de análise técnica para os nossos assinantes. Então, minha gente, essa parte aqui tá morta. Eu explico para vocês então por que eu comprei nesse ponto e o que eu acredito que vai acontecer a seguir, porque o IFR está se comportando bem, está subindo, e o estocástico lento mais ainda, né? Ele virou para cima e ele não tá com cara de que vai desfazer esse movimento. Olhando agora na parte de fundamentos, tá? Esse aqui é o site de contato com os investidores da SML, que mostra a respeito da fabricação dos microchips, quais são todos os processos que eles precisam passar entre a bolachinha, que é aquela matriz onde vão ser gravados os microchips, entre ela entrar no processo de fabricação e sair do processo de fabricação, ela passa por todos esses detalhes aqui, por todos esses processos. E a SML é a grande dona dessa parte, da litografia em ultravioleta extremo. Vou deixar o Simple Wall Street para depois, ou de repente a gente até bypassa ele, porque eu quero entrar mais nesses detalhes do processo de fabricação dos chips. Essa tabela aqui, ela está um pouquinho velha, ela é de 2023, mas ela não deve ter mudado grande coisa de lá para cá, tá? Ela mostra todas as empresas que participam, em boa quantidade, do processo de manufatura, do processo de fabricação dos microchips em cada uma das suas fases. E aí o que a gente olha aqui? Que do mesmo jeito que a gente viu esse círculo aqui, né, falando sobre deposition, o coating, litografia, depois o baking, ion implementation, depois removing photoresist, o que quer que seja isso, né? E aí o wafer saindo da fábrica pronto para entrar nos computadores. Aqui a gente tem todas as fases de produção
e as empresas relacionadas a cada uma delas. Tá? Claro que as definições estão um pouquinho diferentes entre o que aquele site mostra e esse aqui. Esse aqui é um site que fala a respeito de fabricação de chips de uma forma genérica, né, e que emite relatórios anuais muito interessantes sobre isso. E no relatório de 2024, que foi o último, né, a gente tem esse dado aqui, que mostra o quê? Que a Applied Materials, por exemplo, que é uma outra empresa conhecida na fabricação de chips, ela faz máquinas que desenvolvem várias fases da produção. Da mesma forma, a Lam Research, que é outra empresa de topo de linha nessa indústria, né? A Tokyo Electron também. Mas quando a gente chega na fase do patterning, o desenho dos padrões, a litografia da placa, né? Transformar aquilo em um microchip desenhado pelo equipamento, a ASML ela está não somente dominando esse setor, como ela está somente nesse setor. E ela divide o mercado com a Tokyo Electron, a Nikon e a Canon, só que esses outros 3 players, assim como qualquer outro que esteja listado aqui na área cinza, esses outros players eles trabalham com essa litografia desenhando chips de baixa qualidade, de baixa importância, digamos assim. Mas a ASML trabalha com os chips de ponta. Então não vai ter chip da NVIDIA feito na parte de litografia pela Tokyo Electron, pela Canon, pelo Nikon. Vai ser tudo através da máquina da ASML. E é aí que existe o monopólio dessa criaturinha aqui, que me agrada tanto. O fato dela estar absolutamente especializada numa parte indispensável do desenvolvimento do microchip, livre de qualquer concorrência, porque essas outras aqui, elas não têm chance de pegar o market share que a ASML tem, justamente por esse abismo de tecnologia e de precisão que a ASML faz, que custa caríssimo, mas que todo chip de alto desempenho, para máquina de governo, para máquina militar, para máquina de alto desempenho, vai ter que usar. E vai ter que pagar o preço que eles cobrarem. Aqui a gente vê a questão da divisão entre a receita das grandes vendas e a receita de serviços de manutenção. A ASML, ela tem uma boa característica aqui, né? Se a gente pegar os 16 bilhões de dólares em 2021 de receita de venda de sistemas, a gente vai ver que o que complementa a receita total ali na casa de 21, 22 bilhões são quase 6 de serviços. Então, o software, a manutenção entram nessa parte aqui, né? E essa é uma receita que não vai oscilar tanto ano a ano, mas que vai ser uma coisa mais regularzinha. Claro, quanto mais máquina ela vender, mais manutenção ela faz, obviamente, mas é uma oscilação, é uma volatilidade menor na receita da companhia. Esse aqui eu peguei no Circuit Digest. Todos os links desses sites que eu pesquiso vão estar ou na descrição do vídeo ou no primeiro comentário dele, de maneira que vocês podem depois olhar por conta própria cada um desses relatórios em mais detalhe e conseguirem aprofundar os seus estudos. Aqui a gente tem uma análise do mercado de fabricação de microchips como um todo, em que é importante a gente notar a previsão que eles têm para os próximos anos. Nós estamos aqui em 2025 e para os anos seguintes se imagina continuarmos crescendo, a indústria vender cada vez mais máquinas desse tipo, né? Fabricadora de bolachinha de chip, WFE. O que se estima é que a gente tenha em 2025 um crescimento de 5,8% em relação ao ano passado, e que nos próximos 5 anos a gente tenha um crescimento anual médio de 6,2% no market total, né? No mercado total, nas vendas todas que vão ser feitas. E isso está acelerando, isso está melhorando a cada ano que passa, então a gente tem um otimismo em relação ao mercado da empresa ASML. E aqui, gente, eu quero mostrar para vocês a monstruosidade da máquina que a ASML produz. Isso aqui que vocês estão vendo em todos os seus milhões de detalhes, que é praticamente do tamanho de um container daqueles de navio, um ônibus de grande porte. Isso aqui tudo é uma máquina de litografia de microchip da ASML, que custa mais de 500 milhões de dólares. Ninguém no planeta
tem a menor ideia de como fazer uma máquina concorrente com essa aqui, tá? Então, nós estamos falando de uma empresa verdadeiramente monopolista, muito poderosa. Eu não sei se a gente tem alguma foto aqui que aparece uma pessoa do lado, mas é assim, uma desproporção o tamanho da máquina e a complexidade dela, obviamente. Mas eu convido vocês a, de toda forma, ler todos esses relatórios, seguirem esses links, darem uma folhada, porque tem muita informação. Aqui, ó, achei. Dá uma olhadinha no tamanho do ser humano perto desse bicho. É monstro. É de uma complexidade, é de uma sofisticação muito, muito, muito grandes. Beleza, gente? Adiante na nossa apresentação. Deixa eu parar para beber uma aguinha aqui. Eu vou falar rapidamente, porque a gente já está adiantado no horário, sobre a força do dólar. O mercado andou em 2024, 2025, falando a respeito da desdolarização, do fim do dólar, de que outras moedas iriam suplantar o dólar americano como a grande reserva internacional e a grande referência de comércio, né, de contratos feitos entre países diferentes. Já vou dar o spoiler, tá? Nada disso está acontecendo e nada disso vai acontecer no curto prazo. Mas vamos entender um pouquinho essa situação, tá? O dólar, e não só o dólar, o sistema bancário baseado no dólar para transações internacionais, o SWIFT, ele foi weaponizado, ele foi transformado em arma a partir do momento em que a Rússia invade a Ucrânia, não só naquela primeira parte da Crimeia, mas depois quando ela entra no grosso do país. Ela é vítima, é sacanagem de falar da Rússia como vítima, né? Mas ela sofre sanções econômicas muito severas. E entre estas sanções econômicas está a proibição da Rússia em usar o sistema SWIFT de transferências bancárias internacionais. E aí, o sistema todo financeiro da Rússia entrou em um congelamento, porque a Visa não funciona, a Master não funciona, qualquer remessa de dinheiro, importação, exportação, trava absolutamente tudo. E levou um bom tempo para a Rússia conseguir, aliando-se à China, qualquer tipo de caminho paralelo para exportar os seus bens e importar aquilo que precisava também. E isso foi uma coisa muito preocupante. Por quê? Apesar de eticamente correta, né, nós temos uma invasão, nós temos uma guerra não provocada, nós temos um país imperialista tentando conquistar o terreno do outro e matar civis a rodo, o fato de ter sido usado o dólar como arma nesse conflito tornou o dólar menos confiável, em especial para aquelas nações que são mais encrenqueiras e que se sentem eventualmente sujeitas a sofrer uma sanção parecida. A China é uma delas, né? Se a China invadir Taiwan, o que vai acontecer? Vai ser tirada do SWIFT, não vai poder usar o sistema bancário internacional, né? Vai ter uma série de outras sanções pessoais ali aos ditadores, aos ministros, aos generais e tal, mas principalmente isso, o SWIFT vai ser congelado para eles e eles não vão conseguir fazer transações com praticamente ninguém no mundo. E aí o fato da gente ter essa gravidade faz com que se questione, pô, será que o resto do mundo, especialmente esse eixo, né? Irã, Arábia Saudita, China, Rússia, Coreia do Norte, Venezuela, será que esses caras vão usar alguma outra moeda no lugar do dólar? Essa é uma pergunta que se fez naquela época. O segundo problema seria a insolvência dos Estados Unidos. Quando um país tem dólar nas suas reservas, ele não tem notas, não tem as verdinhas lá no cofre. Eles normalmente compram bonds, compram títulos do Tesouro Americano que ficam, esses sim, guardados junto ao Tesouro Nacional daquele país. Então a reserva internacional ela é feita desses bonds. O bond é um empréstimo, é um contrato, tu me dá um dinheiro agora e eu te dou um dinheiro a mais lá no final desse contrato, ou ao longo da passagem do tempo. E a gente sabe que a dívida americana não para de crescer, ela está nesse momento descontrolada, assim como é descontrolado o orçamento da União, de tal forma, a gente falou sobre isso no episódio passado, que há uma preocupação de daqui a pouco um calote acontecer, né? E o governo americano não conseguir honrar as suas dívidas. E isso poderia estar levando alguns países, especialmente a China,
a reduzir a quantidade de dívida americana que eles têm nas mãos, para não correr o risco de ficar a ver navios, de não receber o dinheiro de volta. Mas também é uma questão complicada porque o americano ainda tem a impressora de dinheiro e o americano ainda tem flexibilidade para isso, né? Então, se houver essa insolvência fiscal, se houver essa complicação, para chegar até um calote, tem que ser uma situação muito extrema, muito, muito extrema de verdade. Mas também uma outra coisa que se falou a respeito do dólar é de que os BRICS seriam a solução. E eles iriam criar uma moeda própria, e aí o saudita ia vender para o brasileiro ia vender para o mexicano ia vender para não sei mais quem, todo para a Índia, usando esta própria moeda do grupo. Isso é uma piada de mau gosto, tá? Não vai acontecer, é ridículo, e existem apenas 2 palhaços que falam sobre isso publicamente, que estão na imagem desse slide. Não vou comentar mais porque realmente não precisa. Aí vem a questão China de uma forma mais específica, né? E mais, digamos assim, firme, como sendo uma substituta dos Estados Unidos para a próxima era econômica do mundo. E quem trouxe essa ideia foi o Ray Dalio, que é um baita de um investidor, é o fundador da Bridgewater, que é um dos grandes fundos de investimento nos Estados Unidos. E ele escreveu vários livros, fez vários programas, vários cursos. O canal dele no YouTube aqui é espetacular, vale a pena conhecer. E ele criou uma proposta, uma ideia, de que nós estamos vivendo uma mudança de era do mesmo jeito que se viveu a queda do Império Romano, a troca dos gregos pelos romanos e assim sucessivamente. E que na era moderna a gente viu a Holanda dominar os mares, dominar o comércio e ter a sua moeda como uma moeda de referência, para depois ser suplantada pelo Reino Unido, que dominou os mares, dominou o comércio e colocou a sua moeda como referência. E depois da Segunda Guerra Mundial nós vimos o dólar assumir esse papel a partir do momento da ascensão dos Estados Unidos. E que normalmente esse período de troca entre uma nação e outra, a gente tem guerras muito grandes, revoluções muito grandes acontecendo, é um período de muita turbulência. E a turbulência do mundo hoje, segundo Ray Dalio, é o sinal de que esta próxima troca vai acontecer. Ou seja, a China está subindo e os Estados Unidos estão descendo. A China está ganhando poder, está desenvolvendo, está com muito mais geração de energia do que os Estados Unidos, está desenvolvendo tecnologias de ponta com mais força, com mais investimento, com mais velocidade, e por conta disso ela será a superpotência da nossa próxima era econômica. Só que existem alguns problemas muito graves aí nessa teoria, que eu quero trazer para vocês. O primeiro deles é demográfico. A população da China está encolhendo. O milagre econômico chinês acabou. Todo aquele crescimento que a China teve nos últimos anos, ele aconteceu por conta da urbanização. Nós tivemos o maior processo migratório da história da espécie humana, quando os chineses saíram do campo e foram para as cidades, em quantidade maior do que 1 bilhão de pessoas. Isso não vai acontecer de novo. Não tem mais gente no campo para trazer para as cidades. Então, todo aquele imenso investimento em infraestrutura, na construção das próprias cidades, muitas vezes, antes que as pessoas chegassem, isso não deve se repetir. A China precisa se reinventar e criar uma sociedade de consumo, criar uma sociedade de serviços que possa continuar inovando, crescendo e tudo mais. Só que para isso existe um freio de mão puxado muito forte, chamado comunismo. O fato de o governo centralizado, todo poderoso, né, que é ao mesmo tempo o juiz, o carcereiro, a polícia enfim, né, todo o processo de julgar se uma pessoa presta ou não passa por dentro do governo central, isso desestimula muito as pessoas a criar coisas novas, porque essa coisa nova pode desagradar o governo central. Nós já vimos, por exemplo, o CEO da Alibaba desaparecer durante um determinado período, depois de ter feito críticas desse tamanhinho à economia chinesa ou ao governo chinês, e voltar depois feito um papagaio treinado, dizendo que está tudo legal, que tudo lá na China está super perfeito, e a empresa dele então continuou funcionando normalmente. Mas não dá para acreditar que uma empresa, que um país desses
vai desenvolver novas coisas, vai desenvolver melhorias do ponto de vista social, político, econômico, que o resto do mundo queira copiar. E esse é o grande pepino. A China não tem para nos oferecer coisas melhores do que os Estados Unidos ofereceram nas últimas décadas. De tal forma que é muito difícil que o yuan, menos confiável, mais manipulado, mais centralizado, vá substituir o dólar. O yuan não é a resposta e a China não é a resposta. Porque a China não vai conseguir crescer a ponto de ser como os Estados Unidos foram no pós-Segunda Guerra Mundial. Independente de haver conflitos e turbulências agora, ou no futuro próximo. E aí eu trago aqui um gráfico, mas existem vários outros que a gente pode consultar, que nos mostram não as opiniões, não a narrativa, não as sensações que as pessoas têm, porque essas levam elas a ver o que elas estão pensando. É o tal do confirmation bias, né? O viés de confirmação. Quando tu tem uma teoria muito forte, tudo que tu vê é para responder sim àquela teoria que está dentro de ti. E a gente tem que tentar fazer o exercício contrário. A gente tem que tentar se lavar das nossas impressões, das nossas emoções, dos nossos preconceitos e olharmos os números. E o que os números dizem? Os números dizem isso aqui, ó, que, de acordo com a estatista, né, entre 2004 e 2024, cresceu a quantidade, que a participação, né, que os americanos têm no comércio internacional em 11,3 pontos. Cresceu a participação dos Estados Unidos no GDP global, quer dizer, no PIB global, em 3,3 pontos. O SWIFT, como ferramenta de transferência de recursos internacional, subiu 2,9 pontos para 47,9% de toda a circulação de moeda entre países, né? Em termos de reservas internacionais, nós temos sim uma redução de 4,9%, caiu para 58,2%. Por quê? Porque realmente tem coisas que os bancos centrais estão fazendo, que estão largando o dólar no mercado, devolvendo o dólar para os Estados Unidos. E o que eles estão pegando em troca? Ouro. Os bancos centrais do mundo estão comprando ouro. E por isso eles estão diminuindo as suas posições em dólar. Mas isso não significa que eles vão tirar todos os bonds do tesouro. Isso não significa que eles estão desistindo do dólar como moeda de referência e moeda de reserva. Até porque o próprio ouro está sendo negociado em preços em dólar, né? Ele é cotado em dólar. Então, essa redução das reservas internacionais, das reservas cambiais, ela não é muito importante, ela não significa um abandono do dólar. Ela significa uma preocupação com o dólar, no sentido da inflação, no sentido da impressão de moeda que os americanos estão fazendo de forma cada vez mais rápida e descontrolada. E aí entra a necessidade de pegar um ativo que não perde valor de compra. E aí o ouro entrou no balanço de muitos bancos centrais, inclusive do Brasil. O Brasil tinha reservas, na época do Paulo Guedes, tinha reservas na casa de 1% do total em ouro. E hoje esse valor, o próprio Guedes fez isso, né? Ele mandou comprar mais e hoje a gente está na casa dos 2,5, se não me engano. E aí, o que mais importa aqui que eu quero mostrar para vocês é a última linha, né? Que diz que nas transações, no volume de moeda entre países sendo colocado de uma conta para outra, o dólar representa 89,8% destas transações e ele nos últimos 10 anos subiu 7%. Ou seja, o dólar continua sendo o velho dólar de sempre, o velho dólar que a gente conheceu desde a Segunda Guerra Mundial. E os números não mentem. Nós estamos num sistema financeiro baseado firmemente na moeda americana. Dizia Warren Buffett em 2016, na sua famosíssima apresentação aos acionistas lá em Omaha, que por 240 anos tem sido um terrível erro apostar contra a América. E o pessoal transformou essa frase dele no Never Bet Against America, como se fosse o grande lema, né, do Buffett, de investir nos Estados Unidos porque melhor economia, melhor nação não há. Mas aí, pessoal,
existe aquela questão que fica pendurada no ar, né? Para que nós troquemos o dólar por outra coisa, tem que vir algo melhor. E eu já cheguei à conclusão, talvez vocês concordem comigo, que a China não tem esse algo melhor a oferecer. Mas alguém tem. Alguma outra nação ou alguma outra moeda pode nos dar algo superior ao dólar? E a resposta é sim. Entra nesse caso o Bitcoin. Aí vocês vão me dizer, pô, mas o Bitcoin é muito pequeno, o Bitcoin não tem escala, o Bitcoin não está sendo usado por 3% da população, como é que ele vai substituir o dólar? Devagar, aos poucos, né? Porque esses processos, eles são lentos. Os Estados Unidos não entraram no papel de líder mundial do dia para a noite, eles passaram por 2 guerras mundiais, cerca de 30 anos mais ou menos ali, entre o começo da primeira e o fim da segunda, para que ele então tivesse esse papel. A Europa precisou ser destroçada 2 vezes para uma troca e o bastão de liderança mundial ser passado para os Estados Unidos. Então, se o Bitcoin for um dia uma moeda que substitua o dólar, ele o será porque ele é mais transparente, ele é descentralizado, ele é absolutamente justo na sua construção, ele é muito seguro, as transações são todas públicas, o que se dizia muito, né, que o Bitcoin era para lavar dinheiro. Lavar dinheiro com BTC é dificílimo, porque toda vez que o BTC se movimenta, a gente fica sabendo. Ainda que as carteiras sejam anônimas, o seu nome alfanumérico está lá, o nome da carteira. E é impossível esconder Bitcoin. Todo mundo sabe onde é que está cada satoshizinho, né? Dos 21 milhões de Bitcoins que são emitidos, todo mundo sabe onde é que está cada um, em termos do endereço público daquelas carteiras, não de quem é, né? Mas de onde eles estão. Então, o BTC, ele é uma ferramenta mais moderna, mais transparente, mais justa, mais adequada para o século XXI do que o dólar. O dólar não está morto e o governo americano não está morto. Eles não são bobos, eles sabem que o BTC é uma ameaça. E eles vão tentar desenvolver uma stablecoin para, de uma certa forma, modernizar o dólar. Uma stablecoin que não seria uma CBDC. Para quem não sabe bem essas diferenças, vai para o nosso curso de Bitcoin que a gente explica tudo isso em detalhe. Mas é o seguinte, a CBDC é uma moeda de código fechado, que o Banco Central, caso do Drex, por exemplo, o Banco Central brasileiro, ele é o dono do programa e só ele sabe como é que o programa roda. E só ele pode mudar as regras desse programa. Então, a CBDC é uma moeda controlada pelo Banco Central. Uma stablecoin pode ser feita com código aberto, pode ser feita de uma forma fiscalizável, transparente e até certo ponto descentralizada, pelo menos no quesito do conhecimento, se não no quesito do controle. Mas à medida que há qualquer mudança no protocolo, né, na programação daquela moeda, essa mudança ela é pública. Essa mudança ela é conhecida e vai ser debatida no mercado, independente do governo americano querer ou não. Então, nisso, um dólar digital como stablecoin pode ser muito diferente de uma CBDC. Isso vai fazer com que ele se firme. Nós ainda vamos ver o Bitcoin como moeda de comércio mundial, de referência e de reserva. O futuro dirá. Mas, sem dúvida nenhuma, que o Bitcoin é melhor do que o dólar hoje e é um grande candidato por toda a inovação tecnológica, por toda a maravilha, toda a revolução que ele oferece para o sistema financeiro, ele pode ser a nossa próxima grande moeda. E nesse caso, a moeda não está acompanhando uma nação e não está projetando o poder dessa nação para o resto do mundo. Nós estamos falando de um poder também descentralizado, de uma aldeia global negociando com uma moeda que é neutra e não favorece nenhum país. E isso é uma coisa que nós não experimentamos ainda e que pode ser muito interessante de ver acontecer nas próximas décadas. Senhores, quais as opiniões de vocês a respeito de tudo isso que a gente viu aqui? A SML é uma boa compra? Ainda dá tempo de entrar? A SML é uma empresa que está, né, com muitas tensões, com muitas dúvidas do mercado. Será que essas dúvidas se justificam? Botem as suas opiniões nos comentários aqui embaixo, para quem não for membro do nosso grupo de WhatsApp e não for assinante dos nossos serviços. Para os membros do grupo,
Cheguem lá no WhatsApp, contem para a gente as suas impressões. E para quem for assinante do Monge, lá no site a gente tem um grupo de mentoria que fala permanentemente só sobre investimentos no exterior. Há outros grupos de outros temas, aproveitem para explorar o site, dar uma olhadinha nisso e eu espero merecer a assinatura de vocês. Terminamos com isso então o nosso terceiro encontro, onde a gente falou de ASML e da força do dólar. No nosso próximo, a menos que aconteça alguma coisa muito grave, nós vamos falar a respeito de cáustico e de inflação nos Estados Unidos. Foi um grande prazer, um grande privilégio estar aqui com vocês por essa 1h16, eu acabei me excedendo um pouquinho, mas eu espero que tenha sido proveitoso e espero que a gente se encontre novamente na próxima quinta-feira. Muito obrigado pela presença de cada um, eu agradeço de coração. A gente se vê na próxima. Um abraço.